estamos iniciando mais um episódio do Pausa para o Café, um bate-papo sobre gestão. Eu sou Raquel, designer educacional do Grupo Voale, e hoje estamos com o Querelo. Tudo bem, Querelo? Olá, Raquel, tudo bem? Prazer de novo estar aí. Vamos falar um pouco aí de gestão de suprimentos e um pouco de conceito de estoque aí. Legal, esse é um projeto então que vocês também podem acompanhar através das nossas plataformas de streaming, tanto no Spotify quanto no Deezer. Lá a gente tem os nossos episódios do Expresso, que é um breve resumo do que a gente aborda nos episódios do Pausa para o Café. Então nos acompanhem também lá. Aqui no nosso episódio de hoje, como o Querelo antecipou, nós vamos falar então sobre gestão de suprimentos. Assim como no episódio anterior, é mais um tema super relevante para o mercado ISP Telecom e também para a gestão. Então, Querelo, fica bem à vontade para nos trazer uma base de conceitos do que é essa gestão de suprimentos, que deve ter causado curiosidade em muitos que estão nos ouvindo agora. E ao final a gente conversa um pouquinho mais através de algumas perguntas e reflexões. Legal, vamos lá. Então, a gente falar de gestão de suprimentos, né? A gente fala de conhecimento sistêmico do processo. Né? Então, esse conceito compreende a integração de todos os elementos responsáveis por uma cadeia de suprimentos, incluindo os fatores envolvidos na integração entre as etapas de supply chain, então, um termo em inglês aí, que é cadeia de suprimentos, então, como transporte, estoque e custo. Então, gestão de suprimentos vai muito além de falar de logística, né? Já que é um termo que já é até aplicado dentro de provedor de internet. Ou seja, podemos entender então a gestão de suprimentos como responsável pela administração dos recursos necessários para a operação, garantindo que as demandas e fluxos sejam atendidos, né? Então, quando a gente fala de gestão de suprimentos, é um ponto importante dentro da empresa, porque isso garante a efetividade da operação, né? Então, isso é um suporte para que a operação ocorra, né? Então, a gente começa, quando a gente fala de gestão de suprimentos, a gente começa, é muito mais abrangente, né? A gente fala de gestão, né? O que é gestão? A gestão é gerir todo o processo através de indicadores. Então, a gente precisa falando um exemplo aqui, né? Coloquei um exemplo aqui de gestão de suprimentos, né? Então, projeto e planejamento, né? Tudo começa lá no planejamento. Avaliação de estoque, como é que o estoque está, com as cotações, né, falando de compra, aprovação do padrinho de conta, de acordo com o orçamento aí da empresa. Então, compra, recebimento do material, a operação e a execução do cliente, né? E quando a gente fala especificamente do Voale, né, ele começa ali já no estoque, né? Praticamente ele passa por todo esse fluxo que eu falei aí, então, de estoque, até chegar no cliente ali através do técnico. Bom, então, logística e gestão de suprimentos, né? Então, essas atividades englobam não só o transporte em si, mas também a análise estratégica para definir os meios mais ágeis e mais adequados a cada tipo de produto. O uso de tecnologia para movimentação e rastreio, né? A Voale faz isso muito bem. A gestão de riscos, né? Então, quando você faz um planejamento, você molda um processo, você tem que fazer análise de risco. E o controle de entradas e saídas aí do material. Bom, então, essa gestão, ela pode se dar de diversas maneiras, né? Então, o processo é muito amplo, né? A gente tem que olhar todo o processo de cima, né? Então, impacta em todas as áreas, né? Então, dependendo do tipo de produto, porte da empresa e modelo de negócio, né? Então, primeiro, a gente tem que fazer um planejamento e compra, né? Com base na previsão de oferta, demanda e projeto, especificamente, né? Porque tem falando de provedor, né? Tem aquele material que são do uso diário, ou equipamentos que vão na casa do cliente, e tem aqueles insumos, né, para infra. Bom, homologação e cotação de fornecedores de produtos, isso já é um conceito de gestão da qualidade, até requisito de ISO, né? É importante você ter uma metodologia para homologar esses fornecedores, porque eles vão ser a base para todos os seus projetos aí, entrega, confiabilidade, equipamento com qualidade, né? Então, é importante ter fornecedores aí como uma aliança. Fabricação do produto, se aplicável, né? Dentro de provedor não é aplicável, porque não fabrica produto. Estocagem de produto, novos usados em conserto, então é importante que o estoque físico, ele
você consiga diferenciar lá o que é equipamento novo, o que é equipamento usado, o que é equipamento para conserto. Venda e entrega, então fazer uma análise, né, do que você pode vender e o que você pode entregar, baseado no seu projeto, no seu planejamento, devolução e troca de produto, né, então se o cliente exigir, como que é essa interação dentro do processo. Então, coleta de avaliações ou feedbacks por meio de canais de atendimento, né, visando aprimoramento dos processos. Então, o cliente, ele também acaba impactando aí na melhoria da gestão desses suprimentos. Então, aqui, Raquel, é um fluxograma aí muito utilizado dentro do provedor, e trazer uma ideia aqui para vocês entenderem um pouco desse. Venda e ativação é uma parte aí dentro da gestão de suprimentos, mas é um processo aí que é muito utilizado aí dentro do ISP, né? ISP. Bom, então, tudo começa ali na venda, né? Falando de venda e ativação. Então, equipamento para ativação, e tem no estoque esse equipamento? Se não tem, né? Olha como é que é toda a cadeia de suprimentos. Então, primeiro, precisa solicitar a compra desse material, né, através do setor de compras ali, né? O compra faz as cotações, de forma geral, 2 ou 3 cotações, né? Isso é prática aí do mundo corporativo de compra de materiais. E aqui eu coloquei, né, se tem planejamento orçamentário, né? Por quê? Porque aqui começa a controladoria, o compra faz as cotações, e para aprovação dessa compra, avaliar, ver se tem orçamento para continuar o próximo passo, né? Que é a aprovação dos materiais através do padrinho de compra. Então, assim, dentro do RP Voale, você consegue fazer o pedido de compra. Ali, já nessa rotina de pedido de compra, você consegue aplicar ali ou alocar quem é o padrinho que vai aprovar essa compra, né, baseado no orçamento. Aí depois o financeiro aprova, né? Tem recurso? Tem. Vamos aprovar essa compra. E aí, como padrão, né, o próprio Voale tem aqui uma ordem de compra padrão, que você pode encaminhar exatamente esse modelo para o seu fornecedor. Então, você garante um padrão de compra, né, garantido que só o setor faz a compra, né? Então, você pode alinhar até essa forma de comunicação com o fornecedor. E aqui eu coloquei também se esse fornecedor é homologado, né? Então, porque antes de procurar um fornecedor novo, vamos supor, eu tenho que avaliar, ver se eu já não tenho esse fornecedor homologado para eu comprar, né? Porque o fornecedor homologado ele já teve toda uma metodologia para avaliação desse fornecedor. Bom, então, depois que compra o material, a chegada de material inspeção no estoque, né? Então, se o material chegou correto, então você dá a entrada da nota fiscal através do XML dentro do sistema, transforma, se necessário, o equipamento em patrimônio, no caso de ativação lá, tá, pessoal? Então, você vai transformar esse... E aí, considerando também, nesse modelo aqui, ó, considerando que é comodato ou aluguel de equipamento. Não estou considerando venda de alguns provedores vendem o equipamento, né, para o cliente. Então, transforma, se necessário, o equipamento em patrimônio, atualiza o estoque físico de acordo com o sistema, é importante, e transfere dentro do próprio sistema, transfere equipamento para o técnico, aí o técnico transfere, após a instalação, transfere o equipamento para o cliente, né? Então, o ativo, eu sei que esse ativo está na casa do cliente, né? Baseado no... registrado isso dentro do sistema. Alguma dúvida sobre esse fluxo aqui, Raquel? Se você tiver alguma dúvida para falar, tá? Por gentileza. Não, ótimo. Através desse fluxo a gente consegue ter bastante clareza, né, do quanto a gestão de suprimentos e a cadeia de suprimentos é extensa e envolve outras áreas. Exatamente. Precisa ter esse conhecimento sistêmico, né, para conseguir aplicar bem isso aí. Bom, então, quais benefícios aí a boa gestão de gestão de suprimentos traz para o negócio, né? Então, são 2 pontos que eu coloquei, né? Então, redução de custos operacionais, né? Então, existe uma redução significativa nos custos de armazenamento relacionados à ocupação até desnecessária, estoque físico falando, né? E perda de produto, né? Vamos supor que você não faz esse controle na casa do cliente, está
né? Você está perdendo esse equipamento e a gente sabe que na prática acontece muito, que não consegue fazer essa recolha e fazer essa transferência dentro do equipamento. E a parte de aumento de receita, né? Por que aumento de receita? Se você melhora o seu processo, né? Você vai ter resultados mais satisfatórios em relação até a cliente, né? Então, se você tudo acaba no cliente, né, Raquel? Se o cliente está satisfeito, você tem um aumento de receita e esse cliente vai falar bem da empresa, que teve uma instalação rápida, né, que esse equipamento chegou, o melhor equipamento chegou na casa dele. Então, obviamente que você, a longo prazo, você vai ter um aumento de receita. Acho que fica bastante claro o quão relevante é aplicar essa gestão dentro do negócio. E por onde tu passou, Querelo, se tu pudesse trazer para a gente, qual foi o maior desafio que tu já encontrou dentro do provedor de internet com relação a isso? Boa pergunta, Raquel. Bom, existe... Eu separo por 3 premissas aí bem importantes, né? O pessoal sempre reclama, fala assim, o sistema não funciona, não consigo implementar, né? Tem maior dificuldade de implementar o sistema. E assim, a maior desafio é o seguinte, né? Porque antes de implementar o sistema, tem 2 premissas mais importantes, né? Que é o quê? Primeiro, o local, o estoque físico. Como está o seu estoque físico hoje? Como ele é organizado? Né? Porque não adianta eu querer falar em implementar sistema se meu espaço físico não funciona. Né? Isso acontece muito, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Para poder explicar melhor. Vamos lá, eu passo sábado, a minha equipe passa sábado, domingo fazendo inventário, né? Aí chega na segunda-feira e tá tudo desorganizado de novo, né? Então, no sistema, não é culpado desse processo, né? Deixa eu melhorar isso, né? Então, 2 premissas. O local, que é o espaço físico, e também a pessoa que é responsável pelo aquele estoque, né? O xerife de estoque, né? Eu sempre falo do xerife de estoque. Por quê? Porque o xerife de estoque que vai ser aquela pessoa que vai ter a chave, que vai controlar quem entra, quem sai. Por quê? Você faz lá 2 dias de inventário, aí chega um cidadão lá na segunda-feira, entra no estoque, tira o equipamento, não apontou isso dentro do sistema, pronto, já desmoralizou todo o trabalho que o pessoal fez, a equipe fez. Então é importante que num estoque tenha um xerife de estoque, né? Isso parece ser uma brincadeira, mas não é, né? É importante que tenha realmente um supervisor ali que seja enfático em relação à entrada e saída das pessoas dentro do estoque, né? E aí, por último, óbvio que é o sistema, né? Que aí entra a parte conceitual do sistema, a ferramenta que você vai utilizar para fazer todo esse gerenciamento de estoque, né? E a Voale, por si, ela faz isso muito bem, né? Então, mas antes de falar da ferramenta especificamente, é importante cuidar do local e das pessoas que estão no estoque, né? E principalmente também, quando a gente fala de ferramenta, é conceito, né? Ferramenta é conceito e o quão essas pessoas estão preparadas para aplicar a ferramenta, né? A ferramenta é só um meio para que tudo isso funcione. Não sei se eu consegui explicar, né? Conseguiu, sim. E o termo xerife se encaixa ainda melhor em função do valor que tem o estoque, né? Muitas vezes a gente não consegue enxergar que ali está um potinho de ouro do provedor, né? Tá todo o ativo da empresa ali, né? Tá todo o patrimônio ali da empresa tá dentro do estoque, né? Isso reflete a dinheiro, né? A recursos da empresa aí que está sendo aplicado dentro do processo. Claro. E nesse viés, Querelo, como que o mercado de telecom lida com esse tema de gestão de suprimentos? Bom, boa pergunta, Raquel. Eu acho que o conceito já de logística é muito bem aplicado, né? Então, os provedores ali, eles já se preocupam com a distribuição desses equipamentos ali, principalmente provedores de internet que tem vários locais de atendimento, né, que a gente sabe que tem. Porém, a gestão de suprimentos ainda está engatinhando, né? Quando a gente fala desse conceito todo, né, a nível sistêmico, né? Porque gestão de suprimentos não só define os pontos de coleta de equipamentos e sua distribuição, né? Ela define todo um ciclo de gestão de suprimentos, desde o planejamento até a distribuição desses materiais, né? Então,
planejamento para uso de equipamentos, avaliar se tem fornecedores competentes para fazer essa entrega, se tem uma metodologia para cotação e aprovação desse pedido de compra, que fique registrado dentro do sistema quem solicitou, quem comprou, quem fez cotação, quem aprovou esse pedido de compra de acordo com o planejamento da empresa, né? Padrão para enviar essa solicitação para o fornecedor também é importante, através da ordem de compra de materiais. Todo o monitoramento, o ciclo desde a compra até a chegada, né? A Voale tem o monitoramento através do pedido de compra ali, que é uma ferramenta que funciona muito bem e é muito visual, muito fácil de entender. Desde a parte de recebimento desses materiais também, fazer uma inspeção desse material, se esse material chegou conforme nota fiscal, se a nota fiscal estava correta ou não, conforme, né, porque senão você não consegue dar entrada no sistema, se o material veio com algum tipo, se ele veio danificado ou com algum tipo de defeito, né, a entrada desse material no próprio sistema, como transformar esse equipamento, né, ou esse insumo, se for equipamento, como transformar esse equipamento em patrimônio, né, porque esse patrimônio ele vai virar um ativo dentro da empresa, que ele vai ter todo um caminho até chegar na casa do cliente, e como distribui efetivamente esse equipamento do técnico para o cliente, né, e como fica isso registrado dentro do sistema. Legal. E o VTESCS é um grande aliado disso, né, junto com o RP. Com certeza, né, eu acho assim, porque assim, o técnico, né, ele fica na rua, né, trabalhando ali ele não fica dentro da sede da empresa, ele fica na rua, né, então, se ele tem um aplicativo que funcione bem, que ele consiga fazer toda essa movimentação e deixar todos esses registros dentro do sistema, né, facilita muito, e o VTESCS veio para ajudar e, de forma geral, funciona muito bem, tá, o pessoal gosta muito da ferramenta. Legal. E falando agora do RP, né? Como o RP Voale auxilia na gestão de suprimentos? Boa. Bom, três pilares importantes, né? Que começa com o planejamento. Por que planejamento? Porque para fazer todo o planejamento, eu preciso de informação, né? E principalmente informação que de um outro período, né? Então, ele vai ser subsídio para eu me planejar melhor. Então, se eu implemento o Voale da melhor forma possível, eu consigo ter essa informação que vai facilitar também o meu planejamento. Outro pilar importante é o controle, né? É o controle desse equipamento dentro da operação, dentro de todos os aspectos aí que eu já falei, né? E também o RP Voale, ele ajuda muito na distribuição. Ele tem um papel importante na distribuição desse equipamento. Por quê? Porque uma distribuição, ela precisa ter registro dentro do sistema, ela precisa ter rastreabilidade, ela precisa ter um padrão, né? E isso também traz segurança para o negócio, né? Quando a gente faz uma análise de risco, uma implementação de um sistema que faça essa distribuição, obviamente que vai trazer, principalmente até a longo prazo. Por quê? Porque quando a gente implementa alguma tarefa, a gente até lembra o que a gente faz no dia, né? Eu fiz isso, fiz aquilo. Mas normalmente quando dá um tipo de problema, né? A gente vai analisar, vai abrir o sistema e verificar o que foi feito um ano atrás. Né? Então, o sistema auxilia muito nessa parte de distribuição. Legal. E provavelmente tem muitos benefícios, né, da gestão de suprimentos para que se justifique a importância desse tema. Então, traz para a gente alguns dos benefícios assim que tu consegue enxergar para a gestão. Tá, vamos lá. Então, como eu falei ali, né, ele serve como subsídio para melhorar o seu planejamento, principalmente falando de novos projetos de rede, economia de tempo, né, para implementação e execução de um projeto, porque se você tem mais informação, obviamente que você vai ter agilidade no processo. Falando de processo, por exemplo, de ativação, né, prazo de entrega, SLA, enfim, facilita o processo lá da operação, né? Outra, a gente consegue ter um padrão de compras, então, é importante ter um padrão de compras.
Facilita também se você tem informações dentro do sistema, você tem mais subsídio para homologar um fornecedor, né? Se ele honra com os prazos, enfim, N aspectos aí que eu já falei. Você consegue também monitorar isso na execução do projeto. Você consegue monitorar desde a solicitação desse material dentro do estoque até a compra e chegada desse material, né? Então você consegue visualizar isso de uma forma muito, muito legal. E o principal, né, que é a verificação de ativos, né? A empresa, no fundo, a empresa quer saber quanto ela tem de ativo, né? Porque isso é custo, é dinheiro, né? Então, isso resume então satisfação do cliente, agilidade no processo, economia, né? Diminuição de erros do processo, né? Porque diminuição de erro é retrabalho. Então, se você tem um sistema muito bem implementado, você vai diminuir erros, né? E também traz segurança, até segurança jurídica para o negócio. Legal. Uma das formas de trazer essa segurança e essa confiabilidade no estoque, tu comentou lá no início, né, da tua fala, quando tu falou do inventário. O RP hoje ele traz essa ferramenta, né, como uma prática que pode ser executada e deve ser executada pelos provedores. Como que a gente insere, então, o inventário nesse processo de gestão de suprimentos? Sim. Bom, o processo, né, tem algumas premissas importantes aí, Raquel, né, para a gente inserir um inventário, né. Tudo começa, como eu falei, lá no estoque físico, né. Então, no estoque físico, a gente precisa ter um layout, né, que facilite o dia a dia ali, principalmente para separar esses materiais que vão ser feito o inventário, né. A organização desses produtos, insumos, equipamentos dentro do estoque. Avaliar também se dentro desse layout, quais equipamentos têm maior rotatividade, né? Porque quando a gente fala de, quando que eu faço o inventário? Depende muito da operação, depende do fluxo de saída de determinados equipamentos, né? Então, o que tem mais saída dentro de um provedor, né? Equipamentos, roteador, por exemplo, né? Então, vale a pena ter mais rotatividade, fazer um inventário desses equipamentos, né, que tem mais saída e mais entrada, para você ter o controle efetivo ali dos ativos. Então, basicamente é isso, né? Você ter um estoque físico muito bem organizado, né? Com etiquetado, se ele é um ativo, vai ter que ter patrimônio, né? Então, muitas vezes pegar aquela plaquinha de patrimônio e colocar nesses ativos, né? Principalmente o ativo que tem movimentação, que vai até o cliente. Avaliar se tem rotatividade desses equipamentos, né? Para avaliar um inventário parcial. Não precisa fazer toda a contagem do estoque, né? Todo mês, toda semana. Não, você vai avaliar o que precisa ser dividido dentro do estoque, que precisa ser feito. Então, até fazer um planejamento de inventário, né? Então, isso pode ser feito e é importante aí no processo de inventário. Legal. Aí é muito bom a gente poder conversar sobre esses assuntos que fogem um pouquinho do operacional e fazem a gente refletir, né, sobre a gestão do negócio em si. Então, muito obrigada, Querelo, por mais esse episódio. Queria te agradecer pela parceria e dizer a todos que estão nos ouvindo que nós ficamos à disposição, no caso de dúvidas, sugestões de temas, comentários. Tanto o Grupo Voale quanto a Engie Consult estão abertos, né, Querelo? Então, muito obrigada por essa parceria. Obrigado aí, tá, de novo, né? Muito legal falar desse assunto, que é um assunto que impacta aí todos os provedores de internet, não tem como, né? E obrigado pela oportunidade de novo, tá, Raquel? E agradeço muito a Voale aí. Legal. E vocês continuem com a gente. Em breve, mais um episódio do Pausa para o Café, momento que a gente para tomar um cafezinho e conversar sobre gestão, que é super importante, num papo leve, que nem foi esse, Querelo. Muito obrigada a todos e até o próximo episódio. Valeu, Tchau, tchau. obrigado.